Canal Dia de Green chegando para esta quarta-feira com mais 3 jogos da Copa do Brasil. O primeiro jogo aconteceu na noite de terça entre o Bahia e o Grêmio. Cravei aqui o palpite de ambas as equipes marcam e tivemos êxito no palpite. O jogo acabou empatado por 1-1. Além dos jogos da Copa do Brasil, teremos um jogo atrasado da Série B entre CRB e Sport de Recife. Vamos com 2 jogos do Campeonato Argentino, um jogo da MLS, e 2 jogos da Europa Sub-21 para fechar com os palpites. Agora, para fortalecer o canal, já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Ative também o sininho de notificação para que toda vez que um novo vídeo for postado você seja notificado. Agora vamos com os palpites dos jogos analisados. Nesta quarta-feira, 5 de julho de 2023, às 16 horas no horário de Brasília, Espanha e Ucrânia se enfrentarão pelas semifinais do Campeonato Europeu Sub-21 no estádio Steaua. A Espanha tem correspondido às expectativas no torneio até o momento. Como pentacampeões, eles são amplamente considerados os favoritos para esta edição. A equipe espanhola ainda não perdeu uma partida e superou a maioria de seus adversários rumo às semifinais. Curiosamente, seu jogo mais desafiador foi contra a Ucrânia, terminando em empate por 2-2 na fase de grupos do Grupo B. Ambas as equipes terminaram empatadas na liderança do grupo com 7 pontos, mas a Espanha conquistou a primeira posição devido a um saldo de gols superior. Embora as previsões favoreçam amplamente a Espanha, eles tiveram que lutar para igualar o placar em 2 ocasiões contra a Ucrânia. Se não fosse por um gol contra, a Ucrânia provavelmente teria vencido o confronto. A seleção ucraniana está em busca de seu primeiro título e está mais motivada do que nunca após a derrota na final de 2006. Sua campanha até agora tem mostrado suas credenciais de título. Na fase de grupos, eles venceram 2 partidas e empataram uma, antes de derrotar a França por 3-1 nas quartas de final. Além disso, o artilheiro do torneio até o momento é Ulis Sudakov, da Ucrânia, com 3 gols, incluindo 2 contra a França. Enquanto a Espanha é conhecida por dominar a posse de bola, a Ucrânia tem obtido sucesso principalmente ao atrapalhar o jogo dos adversários e impor sua própria estratégia. Será interessante ver quem vai ceder primeiro nesse confronto de coragem. De acordo com as casas de apostas, as chances de vitória da Espanha são de 55%, enquanto as chances da Ucrânia são de 21%. A probabilidade de empate é de 24%. É esperado que a Espanha prevaleça devido à qualidade individual de seus jogadores. O Godoy Cruz está invicto há 3 jogos e atravessa um ótimo momento, chegando com confiança para a 23ª rodada da Liga Profissional Argentina. Por outro lado, o Platense vinha de 2 vitórias, mas foi derrotado no último confronto. As equipes se enfrentarão no estádio Feliciano Gambarte às 15h30, horário de Brasília, de quarta-feira, 5. Com 33 pontos conquistados, o Godoy Cruz ocupa a 9ª posição na tabela de classificação da Liga Profissional Argentina. Em 22 rodadas disputadas, o El Expresso obteve 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. A equipe também teve um bom desempenho na Copa Argentina, vencendo em sua estreia e avançando de fase. Na estreia da Copa Argentina, contra o Defensores Unidos no estádio Gigante de Alberdi, o Godoy Cruz venceu por 3-1. Lautaro de Zanto marcou o primeiro gol para o time visitante, mas o El Expresso empatou rapidamente com Ismael Lucas. Na segunda etapa, Salomão Rodrigues virou o jogo, marcando o segundo gol. Aos 78 minutos, Tomás Konechny ampliou a vantagem e fechou o placar. De volta ao campeonato argentino, o Godoy Cruz enfrentou o Talleres no estádio Olímpico Chatial Carreiras e empatou em 1-1. Ambas as equipes tiveram várias jogadas perigosas e chances similares. No entanto, o Talleres abriu o placar aos 14 minutos, com gol de Michael Santos. O El Expresso reagiu no final do segundo tempo, com Tadeu Allende marcando o gol de empate. O Platense está em um momento instável no campeonato argentino, costumando perder logo após uma vitória. Atualmente, ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas 29 pontos conquistados. A última vitória foi contra o Arsenal de Sarandi, lanterna da competição, no estádio Júlio Humberto Grondona, com um placar de 2-0. O gol de Sacha Julián foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo, e Franco Baldassar ampliou a vantagem no final da segunda etapa. No entanto, após 2 vitórias consecutivas,
o Platense perdeu a partida mais recente em casa para o Lanús por 1-0. O time teve 8 finalizações e 52% de posse de bola, mas nenhuma delas foi em direção ao gol. O Lanús teve menos oportunidades, mas acertou o alvo 4 vezes e marcou o gol com Matias Esquivel aos 72 minutos. O Platense está passando por uma fase muito irregular, conquistando bons resultados, e em seguida, sofrendo derrotas. Além disso, alguns tropeços aconteceram em seu próprio estádio, enquanto obtiveram sucesso em jogos fora de casa. O Godoy Cruz possui apenas uma derrota nos últimos 5 jogos e vem apresentando ótimos desempenhos em campo. Diante desse cenário, a expectativa é de que o Godoy Cruz vença o Platense e some mais 3 pontos na tabela de classificação. Ambas as equipes chegam à 23ª rodada do Campeonato Argentino com excelentes desempenhos recentes. O Racing está invicto a 5 jogos, enquanto o São Lourenço não perde há 6 partidas. O jogo terá início às 19h30, horário de Brasília, de quarta-feira, 5, no estádio Presidente Perón. O Racing está fazendo uma boa campanha na Liga Profissional Argentina, apesar de ocupar a 12ª posição na tabela de classificação. Em 22 jogos, venceu 8 vezes, empatou em 6 e foi derrotado em outras 8 ocasiões. No entanto, possui uma invencibilidade de 6 rodadas na competição. Na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Racing teve um desempenho sólido, terminando em primeiro lugar no Grupo A. No último confronto dessa fase, venceu o Nublense por 4-0, com gols de Matias Rojas, Gabriel Auche, Aníbal Moreno e Gonzalo Piovi. Em outra goleada por 4-0, dessa vez contra o Colón, atuando como visitante, o Racing marcou 3 gols no primeiro tempo, com Maximiliano Romero, Gabriel Auche e Nicolás Oroz. Facundo Moura marcou o último gol no final da partida, consolidando a vitória. O São Lourenço está entre os principais candidatos ao título desta edição do Campeonato Argentino, ocupando a 3ª posição na tabela com 41 pontos, 9 a menos que o líder River Plate. O time também tem se destacado na Copa Sul-Americana, garantindo a classificação em segundo lugar no Grupo H. Na última rodada, o São Lourenço venceu o Estudiantes de Mérida por 4-1, garantindo uma vaga na próxima fase da competição continental. Com o apoio da torcida, o time dominou o jogo desde o início, com gols de Adam Bareiro, 2 gols, Malcom Nauel e Christian. Na 22ª rodada da Liga Profissional Argentina, o São Lourenço recebeu o Rosário Central e venceu por 1-0. Embora o jogo tenha sido equilibrado, com ambas as equipes tendo boas chances, o São Lourenço marcou com Malcom Nauel e conquistou mais uma vitória. Apesar da diferença na tabela de classificação, espera-se um confronto equilibrado entre as duas equipes. O São Lourenço está invicto a 6 jogos, embora tenha desvantagem por jogar como visitante. Por outro lado, o Racing também está invicto a 5 partidas, considerando apenas os jogos pelo Campeonato Argentino. Nesse cenário, acredita-se que o Racing tenha condições de vencer, mas com uma segurança de apostar na opção empate anula a aposta. Nesta quarta-feira, 5 de julho, a Série B do Campeonato Brasileiro colocará seu calendário em dia com o jogo adiado da primeira rodada entre CRB e Sport, pela temporada 2023. A partida será realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió, com o pontapé inicial marcado para as 19 horas, horário de Brasília. Após esse confronto, todos os times terão disputado as mesmas 15 partidas previstas. Embora o adiamento não tenha sido causado pelo CRB, a mudança de data acabou sendo benéfica para o clube alagoano, que teve um início ruim na Série B do Brasileirão 2023. Tanto que houve uma mudança de técnico, com Humberto Louser sendo dispensado do cargo e Daniel Paulista retornando para dirigir a equipe. A melhora foi imediata com o novo comando, e o CRB estabeleceu uma sequência invicta de 4 jogos, com 3 vitórias e 1 empate. Essa série foi quebrada pelo Criciúma, que venceu por 2-1. No entanto, o CRB se recuperou rapidamente e conquistou uma vitória por 2-1 sobre o Londrina no último sábado, 1º de julho. Embora não tenha feito uma grande atuação, o time de Maceió conseguiu manter a vantagem no placar com gols de Renato, aos 34 minutos, e Guilherme Romão, aos 50 minutos, ambos no primeiro tempo. No segundo tempo, sofreu um gol de Iago Dias aos 13 minutos, mas conseguiu segurar a vitória até o final. Com essa vitória, o CRB alcançou 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, ocupando a 12ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Como mandante, o desempenho do CRB é inferior,
ocupando o 14º lugar entre os donos da casa na competição. Em 21 pontos disputados no estádio Rei Pelé, conquistou 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 8 gols marcados e 9 sofridos. A mudança da data do jogo foi ocasionada pelo Sport, que estava disputando as finais do Campeonato Pernambucano nas datas originais das 2 primeiras rodadas da Série B. O Sport já cumpriu a partida da segunda rodada, vencendo o Vila Nova Gol, e agora está colocando seu calendário em dia ao enfrentar o CRB. O Sport atravessa um excelente momento, vindo de uma série invicta de 9 jogos, com 7 vitórias e 2 empates. No último domingo, 2 de julho, venceu o Ceará por 2-0, dando troco pela derrota na final da Copa do Nordeste. Com esse resultado, o Sport alcançou a liderança da Série B, com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota, empatado com o Vila Nova Gol, mas em segundo lugar devido ao saldo de gols. Como visitante, o desempenho do Sport é inferior, ocupando o 10º lugar nesse quesito na Série B do Brasileirão. Em 18 pontos disputados fora de casa, conquistou 7, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota, com 5 gols marcados e sofridos. Diante do bom momento vivido pelo CRB sob o comando de Daniel Paulista e a consistência do Sport ao longo da temporada, mesmo que tenha um desempenho inferior como visitante, o palpite indicado é Sport empate anula. No dia 5 de julho de 2023, às 20h30 no horário de Brasília, teremos o confronto entre New York City e Charlotte FC pela temporada regular da Major League Soccer, que acontecerá no Citi Field. Os Pigeons receberão The Crown em busca de uma sequência positiva na competição. Os Pigeons finalmente voltaram a vencer após uma série de resultados negativos. Em sua visita ao Montreal, no Canadá, eles superaram os Impacts por 1-0, com um gol de Matias Pellegrini aos 33 minutos do primeiro tempo. Antes dessa vitória, o New York City havia passado por um jejum de 11 jogos sem vencer na MLS, além de uma derrota e eliminação na US Open Cup contra o Cincinnati. Atualmente, o New York City ocupa a 11ª colocação na Conferência Leste, com 24 pontos em 21 jogos disputados. O time registra 5 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, com 22 gols marcados e 26 gols sofridos. Por sua vez, o Charlotte FC possui os mesmos 24 pontos, mas leva vantagem no número de vitórias em relação ao rival. Além disso, o Charlotte tem um jogo a menos que o New York City. No último dia 24 de junho, The Crown empatou em 0-0 com o Montreal, completando sua 5ª partida consecutiva sem vitória na MLS em 2023. Nas 3 vezes em que se enfrentaram, o Charlotte conquistou 3 vitórias, sendo a última delas em maio deste ano, com um placar de 3-2 a favor de The Crown. Este é um confronto direto entre as franquias que buscam entrar no grupo dos 9 primeiros colocados na Conferência Leste. Embora o favoritismo seja todo do New York City, acredita-se que as cotações estejam muito desfavoráveis para os Pigeons. Nesse sentido, a aposta indicada é no mercado de gols, com a expectativa de que haja mais de 2,5 gols na partida. Nesta quarta-feira, 5 de julho, o Palmeiras enfrentará o São Paulo no estádio do Morumbi, em São Paulo, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023. O jogo terá início às 19h30, horário de Brasília. De acordo com as normas das autoridades de segurança pública locais, apenas os torcedores do time mandante poderão comparecer ao confronto. A partida de volta está marcada para o dia 13 de julho, no Allianz Parque. Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo atravessam um momento complicado. O São Paulo sofreu 4 derrotas nos 7 jogos disputados no mês de junho. No entanto, iniciou o mês de julho com uma vitória apertada sobre o Fluminense, por 1-0. O gol da vitória foi marcado por Luciano aos 43 minutos do segundo tempo. O São Paulo teve o controle da posse de bola por 50% do tempo e criou 20 oportunidades de finalização, mas apenas 4 delas foram em direção ao gol. Defensivamente, a equipe teve um bom desempenho, limitando as chances do adversário. Com essa vitória, o São Paulo alcançou 21 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando a 7ª posição. No Morumbi, o time tem a 2ª melhor campanha do Brasileirão, com 18 pontos conquistados em 21 disputados, incluindo 6 vitórias e apenas 1 derrota. No entanto, para o clássico contra o Palmeiras, o técnico Dorival Júnior enfrentará vários desfalques por problemas físicos. Por sua vez, o Palmeiras está passando por sua pior sequência de resultados no ano. Nas últimas 4 partidas, venceu apenas uma,
que foi contra o Bolívar por 4-0, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Essa vitória garantiu a liderança do grupo e a vantagem de jogar como mandante nas fases seguintes. No entanto, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu 2 derrotas consecutivas. No último jogo, contra o Atlético Paranaense, o time abriu uma vantagem de 2 gols, mas acabou cedendo o empate por 2-2. Com 23 pontos, o Palmeiras ocupa a 4ª posição na tabela do Brasileirão. Como visitante, o time também possui um desempenho consistente, conquistando 10 pontos em 7 jogos, com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Considerando o momento atual das equipes, o palpite é uma vitória do Palmeiras com a opção de empate anula a aposta, ou seja, em caso de empate, o valor apostado seria devolvido. Com receio de serem rebaixados no Brasileirão e agora se enfrentando na Copa Sul-Americana, América Mineiro e Corinthians abrem a disputa pela sobrevivência na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 5 de julho. O jogo acontecerá no estádio Raimundo Sampaio, o Independência, em Belo Horizonte, como parte das quartas de final da edição 2023 do torneio. O pontapé inicial está marcado para as 21h30, horário de Brasília. A partida de volta está agendada para o dia 12 de julho, em São Paulo. O América Mineiro conseguiu arrancar um ponto em uma partida em que a derrota parecia inevitável no último domingo, 2 de junho. Em confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão, no Mineirão, a equipe ficou em desvantagem de 2 gols contra o Atlético Mineiro, mas conseguiu alcançar um empate em 2-2. No entanto, esse resultado não foi suficiente para sair da zona de rebaixamento. Apesar disso, o desempenho do América Mineiro no confronto aumentou a confiança dos jogadores, já que o time foi superior. Teve a posse de bola por 51% do tempo, criou quase o dobro de oportunidades de finalização, 22-12, e liderou em chutes no alvo, 6-5. A equipe conquistou 9 pontos até o momento, com 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, ocupando a penúltima posição na tabela. Na partida anterior, o América Mineiro conseguiu uma classificação inesperada para os 16avós de final da Copa Sul-Americana. Chegou à última rodada da fase de grupos sem depender apenas do seu resultado, mas venceu o Peñarol por 2-1, de virada, em Montevidéu. Além disso, contou com a derrota do Millonarios, da Colômbia, para o Defensa y Justicia em jogo disputado fora de casa. Com isso, o América Mineiro ficou na 2ª posição do Grupo F e enfrentará o Colo-Colo, do Chile, rebaixado da Copa Libertadores. O primeiro jogo será em Santiago, no dia 11. Por sua vez, o Corinthians sofreu uma derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino, mesmo jogando em casa na Neoquímica Arena, no último domingo, 2 de julho, em confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O Red Bull Bragantino teve o controle da posse de bola por 58% do tempo, teve menos oportunidades de finalização, 10-12, mas mostrou mais qualidade nas finalizações, liderando em chutes no alvo, 5-4. O gol da partida foi marcado por Eduardo Sacha aos 18 minutos do primeiro tempo. Essa derrota foi especialmente decepcionante para o Corinthians, uma vez que o técnico Vanderlei Luxemburgo poupou seus principais jogadores durante a semana para o jogo contra o Liverpool, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo não tinha grande importância para o Corinthians, já eliminado, mas ainda valia a chance de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Mesmo com reservas e jogadores da base, o Corinthians venceu por 3-0, sendo relegado para as competições continentais de menor expressão. Agora, o Corinthians enfrentará o Universitário do Peru, nos 16avós de final. O primeiro jogo será na Neoquímica Arena, no dia 11 de julho. Esperava-se que o Corinthians tivesse um desempenho melhor contra o Red Bull Bragantino, já que teve mais tempo para recuperar os jogadores e se preparar para o jogo. No entanto, sofreu a 2ª derrota consecutiva no Brasileirão, após perder por 1-0 para o Atlético Paranaense na rodada anterior, na Arena da Baixada. Com isso, o Corinthians permanece com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Apesar de ter um elenco menos qualificado do que o Corinthians, o América Mineiro demonstra ser uma equipe mais organizada taticamente e tem apresentado um desempenho superior em suas partidas. Por isso, a vitória do América Mineiro é recomendada como prognóstico para o confronto desta quarta-feira, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2023. Pelo 5º ano consecutivo, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam na Copa do Brasil. Desta vez,
O embate ocorre nas quartas de final da edição de 2023 do torneio. O primeiro jogo acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 5 de julho, com o pontapé inicial marcado para as 21h30, horário de Brasília. O confronto de volta está agendado para o dia 12 de julho, na Arena da Baixada. A série de encontros entre os times rubro-negros começou em 2019, também nas quartas de final, quando o Atlético Paranaense saiu vitorioso. No ano seguinte, nas oitavas de final, o Flamengo levou a melhor. Em 2021, nas semifinais, o Atlético Paranaense venceu por 2-1, mas o Flamengo avançou para as quartas de final por critério de desempate. O Flamengo chega ao Maracanã em um bom momento, vencendo 7 dos últimos 8 jogos. Sua vitória mais recente foi no sábado, 1º de julho, contra o Fortaleza, por 2-0, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter feito uma grande exibição, com menos posse de bola, menos chances de gol e menos tiros no alvo em comparação ao adversário, o Flamengo conseguiu marcar 2 gols, sendo o primeiro por Gabriel Barbosa, o Gabigol, aos 16 minutos, e o segundo por Arrascaeta aos 19 minutos do segundo tempo. Gabigol acabou se machucando durante o jogo e foi a segunda vez neste ano que ele sofreu lesão devido às más condições do gramado do Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a 3ª posição, com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 8 pontos atrás do líder Botafogo. Como mandante, o desempenho do Flamengo é inferior, ficando na 4ª posição no ranking dos times da Casa do Brasileirão. Em 7 jogos em casa, conquistou 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 14 gols e sofreu 4 gols. Por sua vez, o Atlético Paranaense escapou por pouco de sofrer sua primeira derrota sob o comando do técnico interino Wesley Carvalho. No domingo, 2 de julho, mesmo jogando na Arena da Baixada, empatou em 2-2 com o Palmeiras. Somente após a expulsão de um jogador do Palmeiras é que o Atlético conseguiu reagir e empatar a partida. O time paranaense possui 20 pontos no Campeonato Brasileiro, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, ocupando a 9ª posição na tabela, 3 pontos abaixo do Palmeiras, que está em 4º lugar, na zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América de 2024. Jogando como visitante, o Atlético Paranaense tem um desempenho inferior, ocupando a 13ª posição no ranking de desempenho fora de casa do Brasileirão. Em 6 jogos fora de seus domínios, conquistou 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, marcando 6 gols e sofrendo 10 gols. O meu palpite para o jogo é vitória do Flamengo.